Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto importante pra gente abordar. Vamos falar bastante sobre o jogo desse sábado contra o São Paulo, com risco de demissão do atual treinador Maurício Barbieri, que deve fazer muitas mudanças na forma de jogar e na equipe titular do Vasco. Vamos falar também sobre a situação de mercado da bola, que começam a pipocar nomes, jogadores que interessam ao Vasco, inclusive já, segundo alguns jornalistas, o Vasco teria acertado 2 contratações e ainda busca mais 2 ou 3 nomes para essa próxima janela de transferência, e a gente vai trazer tudo isso e muito mais para você no vídeo de hoje. Então já convido todo mundo que ainda não está inscrito no canal a se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se. Não esqueça também de ativar o sino das notificações, que também fica lá embaixo, para você sempre receber um aviso, um recado no seu celular sempre que a gente posta aqui os nossos vídeos diariamente. E peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo ali embaixo do nosso vídeo, compartilhando esse vídeo com outros vascaínos aí em grupos de WhatsApp, Facebook, onde você puder, para dar uma moral aqui pra gente, beleza? Então bora começar o vídeo com notícia muito boa. Ontem a molecada do nosso Sub-17 mais uma vez venceu o Ceará, de novo pelo mesmo placar, 2-0, segundo jogo da quartas de final da Copa do Brasil, e com esse resultado o Vasco se classificou para as semifinais, já tem adversário definido. Vamos pegar o Palmeiras, com certeza será um grande jogo, grande clássico do futebol brasileiro. Falar para vocês, Vascão é favorito, a molecada tá voando, o nosso Sub-17 hoje joga o futebol mais bonito, disparado da categoria, um futebol de toque de bola, envolvendo o adversário com muita velocidade, versatilidade dos nossos jogadores. Então realmente aí muito contente aí com a molecada que ontem mais uma vez venceu e, como eu falei, agora vai em busca aí do título da competição, passando pelo Palmeiras, chega à final para poder trazer esse caneco para São Januário. Mas agora vamos falar de profissional, porque sábado é dia de clássico, São Paulo e Vasco, Morumbi lotado, praticamente aí mais de 40 mil ingressos já vendidos para a partida. Todos os ingressos que foram destinados aos torcedores do Vasco já foram esgotados e, obviamente, uma pressão muito grande do nosso lado. Do lado de lá, o São Paulo pode e deve entrar com um time misto. Eles ganharam a partida do Sport nesse meio de semana pela Copa do Brasil e eles têm um jogo muito importante já no começo da semana que vem pela Sul-Americana na Venezuela. Então a tendência é que o Dorival Júnior, atual treinador do São Paulo, poupe alguns jogadores. Um desfalque no São Paulo já é certo, que é o Arboleda. Não vai poder jogar, sentiu ali uma lesão na última partida, então esse aí já garantido que não vai a campo. E como eu falei, o São Paulo pode vir com um time misto, o que para mim não faz a menor diferença, né? Para mim o que tem que acontecer é o Vasco jogar bem, é o Vasco mudar aquela atitude de um time que tá jogando ali com características de time pequeno, jogando retrancado, retraído, reativo. A gente não quer mais isso. E para que o Vasco possa mudar, é preciso que o treinador Barbieri mude a equipe. Pelo que tudo indica, ele deve levar um time muito diferente a campo, principalmente na forma de jogar. Parece que o Barbieri realmente vai levar um time com um esquema de 3 zagueiros, 6 jogadores ali no meio de campo e um atacante centralizado, com muitas mudanças nas peças também que devem estar indo a campo nessa partida. A provável escalação, se ele realmente levar esse esquema de 3-6-1, vai ser a seguinte: Léo Jardim no gol, no trio de zaga ali, o Léo, o Capasso e o Robson Bambu, meio de campo com 2 alas, e surpreendam, sabe quem deve perder a vaga do time titular? O Puma Rodrigues. E sabe quem deve jogar de alas direito? Gabriel Peck. Pois é, né? Ele que já atua como um atacante de lado esquerdo de campo, direito de campo, pode ser o substituto do Puma. Então seria o Peck aberto na ala direita, o Lucas Piton aberto na ala esquerda, os 4 jogadores ali de meio de campo seriam Rodrigo, Cauã Barros, Jair e Alex Teixeira, e lá na frente o Pedro Raul centralizado, né? O que ficaria, né, nesse esquema de 3-6-1. A gente perderia um lateral direito, mas o Gabriel Peck, como tem muitas características de marcação, poderia fazer essa função ali sem muita dor de cabeça. Enfim, acreditar que o Vasco vai jogar bem, acreditar que a gente vai fazer uma grande partida, que não vai faltar força de vontade, dedicação, entrega, intensidade e, obviamente, essa vontade de vencer. O Vasco deixou de ter vontade de vencer e teve medo de perder nos últimos 5 jogos, e isso tem que ser deixado de lado para que a gente possa aí decolar no Campeonato Brasileiro. Estou acreditando de uma vitória de 1-0 do Vasco, com
com o gol dele. Léo, zagueiro com a lei do ex aí, tomando, né, vida nessa partida. Quero saber o seu palpite aqui embaixo nos comentários do vídeo de hoje. E lembrar que você que quer ganhar uma grana forte aí, apostando na vitória do Vasco, só você correr na 1xBet, que eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito e também vão ter aí o sorteio de 5 camisas oficiais do Vasco no dia 29 de maio para todos vocês que se cadastrarem por lá e usarem o código promocional Mário Vasco, que está lá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Então, quem quiser duplicar o valor da sua grana aí, fazendo o seu depósito, utilizando o código Mário Vasco e também ter uma chance de levar uma camisa oficial do Vasco para casa no final do mês, corre lá e participe dessa promoção, beleza? Vamos falar agora sobre Maurício Barbieri, porque tá na corda bamba, a gente já sabe, né? Falamos bastante agora sobre o jogo, né? Mas a gente não comentou sobre o treinador. Em caso de um empate, uma derrota e principalmente o Vasco jogando mal, existe sim uma pressão interna dentro do clube hoje para que o treinador seja mandado embora. Aí você vai perguntar, quem vai assumir, Mário? O Vasco vai contratar qual treinador? A tendência é que caso o Barbieri venha a sair do clube, né, do comando da equipe vascaína, o Vasco ou coloque o treinador interino do Sub-20, que é o William Batista, que faz um trabalho sensacional, diga-se de passagem, né? O time Sub-20 do Vasco joga exatamente o tipo de futebol que nós, torcedores, queremos ver no profissional. Um futebol ofensivo, com toque de bola, posse de bola, né? Então, se o William tiver uma oportunidade de mostrar o trabalho dele, pode até cair nas graças da torcida, ou o Vasco poderia colocar o Abel, né? Como um treinador tampão ali para substituir o Barbieri. Independente, torço para que isso não aconteça. Torço para que o Barbieri consiga essa vitória, bote o time para jogar bola e possa aí continuar o trabalho dele tranquilo aí no comando da equipe vascaína. Mas enfim, vamos falar agora sobre mercado da bola, porque finalmente começam aí a pipocar os nomes, e bons nomes, tá? Jogadores de qualidade. Parece que o Vasco aí tá buscando realmente as contratações ali que a gente pediu, jogadores experientes, maduros, que possam chegar para assumir a titularidade. Segundo alguns jornalistas, né, pessoas ali que cobrem o dia a dia do Vasco, 2 contratações já teriam sido confirmadas ali pela 777, os nomes ainda não vazaram, mas seria um primeiro volante e um atacante de lado de campo, né? Jogador que atue pelo lado esquerdo, aquele atacante ali que hoje a vaga é disputada por Alex Teixeira, Eric Marcos, Figueiredo, enfim, né? Segundo informações, esses 2 jogadores já teriam acertado uma vinda para o Vasco aí na janela do meio de ano. Jogadores como, por exemplo, primeiro volante, nomes como do Cuéllar, foi muito falado, parece que não será o escolhido, né? Parece que o Cuéllar realmente não será esse jogador contratado pelo Vasco, mas ontem à noite tivemos a informação que o Vasco teria interesse e que poderia sim ter contratado o volante Guilherme, jogador de 32 anos, que teve seu início de carreira, uma passagem muito boa no Corinthians, depois jogou na Espanha, jogou na Itália, no Udinese, jogou no Olympiacos da Grécia e na última temporada atuou pelo Al Saad, lá dos Emirados Árabes. O contrato do Guilherme está terminando agora, no dia 30 de junho, e ele ficaria livre, né, no mercado para assinar um contrato com o Vasco, chegar de graça, o Vasco apenas tendo que arcar com os salários e tempo de contrato do jogador. E como eu falei, é um bom atleta, experiente, maduro, um jogador de grupo, muito agregador, que na minha opinião sim, poderia ser uma boa contratação para o Vasco. Outros nomes aí que também foram especulados são Bruno Zuculini, jogador do River Plate, mas ele teve uma lesão séria, está se recuperando e parece que por esse motivo o Vasco nesse momento descarta a contratação desse jogador, e o Alan. Mas eu acho que o Alan, se realmente vier a vestir a camisa do Vasco agora no meio da temporada, ele não vem para ser esse primeiro volante. Eu acho que o Alan chegaria para assumir a vaga do Andrei Santos, né? Um jogador que atua um pouco mais adiantado, que consegue ter aquele poder de criatividade, de puxada de contra-ataque. Acho que o Alan também seria uma grande contratação, um reforço de peso. Jogador da Nápoles, jogador que atua na Inglaterra, jogador de seleção brasileira e a cria do Vasco, tem identidade com o clube. Com certeza poderia cair como uma luva ali no meio de campo do Vasco. E em relação ao atacante de lado de campo, né, o jogador que estaria negociando com o Vasco, parece que o Vasco realmente teria interesse na contratação do atacante Marcinho, jogador que se destacou muito no Fortaleza, foi comprado, né, por um grande clube lá do futebol japonês e parece que ele quer voltar ao Brasil, e o Vasco aí já no começo da temporada teria tentado a sua contratação, mas o clube japonês não quis liberá-lo, né? Não é nenhum craque, não é nenhum jogador ali da primeira prateleira do futebol mundial, mas é um bom jogador. Fortaleza, ele fez grandes partidas, grandes atuações e é um jogador
rápido, um jogador veloz, um jogador agudo, um jogador que vai para cima, sofre muitas faltas perto da área, também pênaltis, um jogador que dá muitas assistências, e eu acho que caso venha aí a ser contratado, poderia também ser uma contratação interessante pelo Vasco aí para esse meio de temporada. Além desses nomes aí que a gente acabou de falar, o Vasco com certeza ainda busca um camisa 10, a gente não sabe quem é o jogador que o Vasco está negociando, né? Muito se falou ontem do James Rodrigues, muito se fala aí de outros atletas como Claudinho, Matias Rojas, mas até agora não temos aí, né, quem seria esse jogador. E o camisa 8, né, que eu acabei de comentar que poderia ser o Alan. Caso o Alan não venha, o Vasco vai buscar outra solução dentro do mercado internacional. Mas enfim, basicamente é isso, o vídeo não acabou, teremos ainda uma análise completa aqui do Lineker, né, sobre a partida desse sábado, então fica com a gente. E antes de terminar o vídeo, mais uma vez, queria convidar você que ainda não está inscrito no canal para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino das notificações e deixar aquele joinha. Bati na câmera aqui, não tem problema, mas deixar aquele joinha aí para dar aquela moral pro nosso trabalho. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu! Família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos e também no canal Mário Coelho Vasco, para trazer para você um pouquinho sobre a partida de amanhã contra o São Paulo no Morumbi, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a partir das 18h30. Um jogo que, na minha opinião, muito importante para o Vasco visando a tabela de classificações. Vale ressaltar que o Vasco tem apenas 6 pontos, está em 16º ali, flertando com a zona de rebaixamento, e uma vitória, até mesmo um resultado positivo, é muito importante para o Vasco nesse momento. Resultado positivo que eu digo? A vitória, né? Um empate em algumas circunstâncias. Se caso o Vasco tivesse na parte de cima da tabela, um empate seria até interessante, mas o resultado ideal em todos os jogos do Gigante da Colina, a partir de agora, é a vitória. E o técnico Maurício Barbieri, após se desculpar aí com os torcedores, pode estar mudando a variação ali tática da equipe, né? Mudar do 4-3-3 para o 3-5-2, um 3-6-1. Na minha opinião, uma formação muito arriscada, já que no futebol contemporâneo temos clubes, quase toda a totalidade no Campeonato Brasileiro, jogando com 2 pontas, né? Jogando com o famoso 4-3-3, com 2 pontas e um centroavante. Você jogando com 3 zagueiros, você adianta ali os alas, né? Os laterais viram alas, você ainda absorve muito mais, explora muito mais a marcação de 2 volantes. E o Vasco não tem no elenco 2 volantes de marcação, né? Vale destacar que o Rodrigo é um belo de um volante nessa questão de marcação, mas está oscilando na temporada, e o Jair, que seria esse segundo volante, não faz otimizado essa marcação. Então me preocupa muito o Vasco com 3 zagueiros, sendo que 2 zagueiros pelos lados fiquem no mano a mano contra atacantes rápidos. Na minha opinião, não seria uma das melhores escolhas do técnico Maurício Barbieri, até porque o Vasco vem encontrando dificuldades também em criar jogadas, né? Encher o meio-campo ali de marcadores para cobrir laterais, que seriam alas, na verdade, não seria muito interessante para o setor ofensivo. Na minha opinião, o técnico Maurício Barbieri tem peças que podem ser exploradas durante a partida ali. Vale ressaltar que Luca Orediano vem entrando muito bem, e o Eric Marcos também, quando entra ali um pouco mais tranquilo, sem entrar no fogo, corresponde muito bem às partidas, principalmente com a sua velocidade. Agora, basta entender o que o Maurício Barbieri está pensando para essa partida contra o São Paulo no Morumbi. Vale ressaltar que o São Paulo jogou no meio de semana e pode, sim, poupar alguns jogadores, já que vai jogar na próxima semana pela Copa Sul-Americana. E eu queria saber de você, torcedor vascaíno, o que você acha dessa mudança tática, se realmente vale a pena não só mudar peças, ou se realmente toda a estrutura da equipe que vem treinando desde o início do ano, apesar de estar previsível, ser mudada para um jogo tão difícil fora de casa contra o São Paulo. Então, se você não deixou o like, já deixa o seu like para dar aquela moral e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Vou ficando por aqui, te aguardo na nossa próxima live, então fique ligado, se inscreva no canal, já clica no sininho de notificações para você ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. Um forte abraço, saudações vascaínas!